Olá, pessoas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A nossa live aí começa hoje falando aqui de Trumps. Os Trumps parece que anda fazendo das suas, parece que anda trampeando as pessoas lá. Pois é. Uma das coisas aqui que eu gostaria de lembrar é que os Estados Unidos é o maior genocida do mundo. E a gente não pode esquecer disso nunca. E eu estou falando isso por quê? Porque é exatamente disso que se trata. O genocídio na Síria, que foi para tirar o Bashar al-Assad, e parece que não era só isso, era só para colocar um dos terroristas, né? Um dos terroristas, e o país, por mais que ele seja o maior patrocinador do terrorismo do mundo, os Estados Unidos é esse país, parece que eles adoram manter essa aura de que nós vamos combater quem nós criamos. Parece aquelas histórias bíblicas, né? Que o cara vai lá, cria um ser e depois manda dilúvio para matar esse ser, porque ele fez o que ele deveria ser feito, o que ele foi dado-lhe o direito de fazer. Pois é, a gente está falando aqui dos Estados Unidos porque a Al-Qaeda, que tinha até agora há pouco tempo seus grupos diminuídos, separados, com um pouco menos de poder de fogo, com um pouco menos de ação, parece que tomou conta da Síria. O Al-Jalani, que é hoje o presidente da Síria, imposto por Estados Unidos e Israel, parece que são terroristas. E a gente, quando a gente fala do Estado terrorista de Israel, a gente está falando disso também. Eles adoram criar essas peças, essas questões, e depois eles ficam falando que precisam combater o que eles criaram. Eu acho que tem alguma coisa muito próxima ali, realmente, das religiões. Um Deus que coloca pessoas, criam pessoas e logo em seguida tem que acabar com as pessoas. Parece aqueles vídeos, aqueles filmes antigos de cientistas malucos que criavam aquelas criaturas que depois começavam a matar pessoas e o cientista tinha que fazer o extermínio dessas criaturas depois. Pois é, está aparecendo isso aí. Os Estados Unidos, então, está revogando as sanções à Síria, ou seja, eles esfolaram o povo sírio, eles acabaram com o povo sírio durante todo o tempo que eles quiseram para poder forçar a Assad a fazer as coisas que eles queriam. A Assad não fez, né, e preferiu se unir a outros grupos políticos e geopolíticos, como os russos, por exemplo, e parece que Assad foi derrubado nesse momento aí pelos Estados Unidos. É assim que funciona a política americana. Eles vão lá e estão dando golpe em qualquer lugar que eles acham que pode tirar alguma coisa ali de financeiro, de econômico, de recursos e assim por diante. Foi assim com a Síria, tem sido assim com o Oriente Médio faz muito tempo. A dependência de petróleo, a dependência de energia dos Estados Unidos é enorme ainda em relação ao Oriente Médio, em relação aos outros países do mundo. A gente precisa tomar muito cuidado, porque aqui nós estamos descobrindo reservas e a gente sabe como é que funciona. A Venezuela está sob sanções, exatamente como a Síria ficou, justamente porque não quis se entregar, se render ao imperialismo americano, ou como você preferir, o genocídio que os americanos adoram provocar, e eles não deixaram acontecer lá no solo venezuelano. Está lá sofrendo as sanções, mais de 2.000 sanções entre pessoas, empresas e governo, sofrendo sanções por conta disso. Aqui a Síria, pelo jeito, já se livrou. Nós temos agora o nosso queridinho, parece que ele está indo na Casa Branca. Opa, parece que o grande Jalani, que queria destruir os americanos, parece que agora faz parte do jogo dos americanos. O Al-Jalani, que queria destruir o imperialismo dentro do Oriente Médio e tendo seus grupos de terroristas, agora está destruindo terroristas. Parece que o Al-Jalani mudou de lado. Parece que quem não mudou de lado foi só os Estados Unidos mesmo. Os Estados Unidos, então, agora está tendo, né, como sendo um dos grandes patrocinadores do mundo, ainda é o maior patrocinador do mundo de terrorismo. Exatamente. Parece que ele agora está dizendo que a Síria não é mais um patrocinador de terrorismo. Pois é, os Estados Unidos falando que a Síria faz o que eles fazem, não é muito estranho? Pois é, nós precisamos lembrar disso aqui o tempo todo. Os Estados Unidos
é um país genocida, é um país que traz a desgraça ao mundo e continua sendo essa desgraça ao mundo até agora. Os Estados Unidos, que finge que é uma democracia, agora está demonstrando claramente que não passa de uma ditadura velada de sempre, e não é só dentro do seu próprio território, fora dele também. O Trump, que agora ameaça aí prefeitos e prefeituras e estados de sanção por conta de não concordar com a candidatura, parece que agora está mostrando para a gente a carinha dele. Eu acho que isso aí é uma coisa boa para a gente pensar, porque vai ter muita gente que vai correr atrás desse tipo de coisa agora, de informação. Só para a gente saber, Al-Jawlani é um terrorista que até 2 anos atrás, agora 2023, estava sendo perseguido pela CIA, estava sendo procurado, tem cartazes, tem avisos, tem anúncios pagando uma grana alta pela cabeça dele. E do nada, o terrorista virou o herói. E o herói agora é só na cabeça dos americanos mesmo. Pois é, a Síria está saindo da desgraça que foi imposta pelo nosso camarada Estados Unidos. Mas agora, pelo jeito, não tá adiantando nada, porque os Estados Unidos está abrindo o jogo que eles são só terroristas, como os terroristas que estavam na Síria, né? Só para a gente não esquecer. Fala, Vitizinho, ou de tudo mais um pouco. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Lilim. Pois é. Então, fica à vontade aí, gente. Não jogo não, Fitzinho. Só faço live aqui sobre sociedade, política e assim por diante, tá bom? O cara perguntando se eu jogo Free Fire. Não. Aqui eu queria lembrar, cristofobia. Cristofobia acontece, e acontece pesadamente nos Estados Unidos ultimamente. Olha que doido isso aqui. Uma das coisas que a gente tem ouvido aqui no Brasil é de uma estupidez tremenda, que é um país, infelizmente, que eles dizem, né, por ter mais de 70% da população que se diz cristã, e aí diluído entre evangélicos e católicos, espíritas, kardecistas e outras denominações a mais, se veem como os cristãos. Pois é, mais de 75% da população está nessa vibe aí. Muitos dos garotos que estão entrando agora na faixa aí dos 20 anos de idade, dos 15 anos de idade, não estão mais querendo participar desse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, essa é uma outra realidade, uma coisa à parte. Mas aqui eu queria dizer que o Brasil é um país essencialmente cristão em sua formação cultural. O problema aqui é que nós vimos, mesmo sendo os cristãos os que atacam as outras religiosidades, as religiões de matriz africana e assim por diante, nós escutamos sempre aqui que o Brasil está se tornando cristofóbico. Opa! Eu queria lembrar isso aqui tudo porque a gente vai falar dos Estados Unidos, que é um dos países também cristãos, evangélicos, protestantes, é o que não falta nos Estados Unidos. A sua maioria, acachapante, é também voltada ao cristianismo. Pois é. E aí eu queria lembrar que houve um assassinato agora de um pastor, chama de padre, pastor por lá, é meio uma mistura meio maluca lá, mas de qualquer forma é um pastor que estava trabalhando com sua igreja e foi morto por um cara que tem umas tatuagens em hebraico, né? E é um cara que se diz sionista, né? O sionista crucificou o pastor. Não, ele não simplesmente foi lá e trocou tiro, qualquer coisa assim, não. Ele crucificou, ele matou de forma premeditada um pastor da igreja, de uma igreja cristã. Você não escutou errado, não. Um cristão foi morto por um sionista, ou seja, um cara pró-Israel, pró-Estado sionista, pró-genocídio, e ele ia matar mais 13 pessoas. O plano dele, que segundo ele ainda vai acontecer, a gente não pode esquecer que essa gente muitas vezes não trabalha sozinho, galera. Pode acontecer ainda da gente ainda ver várias outras mortes de pastores ligadas a essa questão aí desse cara. E eu estou falando isso para a gente prestar atenção que a cristofobia existe, mas não no Brasil, como os idiotinhas aqui sempre colocaram e tentaram impor para todo mundo. Parece que não. A cristofobia acontece nos Estados Unidos, mas acontece também aqui com os políticos vagabundos que se dizem cristãos. Eles que definem que pobre não deve existir, os pastores vagabundos que sobem a púlpito para dizer que pobres são odiados por eles e que pobre não deveria existir, que Jesus, o Cristo deles, o ídolo deles, nunca existiu.
Aqui o cara matou um pastor e ia matar mais 13, porque segundo ele, na Bíblia dele, na Bíblia que ele segue, tem dizendo que tinha que purificar o Estado, tinha que purificar o país, tinha que purificar o povo, matando 13 pessoas, ou sei lá quantas. Parece que essa é a visão do idiota que é fanático, e ele ria. Eu vi a reportagem, uma matéria onde a moça, o repórter, foi até a prisão para entrevistá-lo, vamos dizer assim. Pois é, e ele ria, ele dizia que o plano dele não acabou, não, que ele não está sozinho nessa história, não. Gente, imagina se a gente começar a ter isso aí como padrão. Pois é, os sionistas que têm mania de falar que tudo que se fala contra Israel é antissemitismo, parece que não falaram nada até agora sobre isso. Parece que pode acontecer de piorar a situação. O sionismo levou esse cara, provavelmente, a acreditar que ele tinha uma missão sagrada, de que a Bíblia garantia para ele a defesa dos direitos dos israelenses, que não são os israelitas da Bíblia, o Israel da Bíblia, que era um homem, era uma pessoa, parece que não tem nada a ver com essa questão de Israel, que é um Estado sionista incrustado dentro de um Estado que já existia há muito tempo no mesmo local. Sem pedir licença, sem fazer nenhuma concessão ali de trabalharem juntos, de conversarem, parece que o Estado sionista, até agora, com Netanyahu, quer continuar destruindo vidas, matando pessoas, e parece que tem conseguido incentivar muita gente pelo mundo afora a fazer a mesma coisa. Daqui, o sionista então crucificou o pastor por pregar que Jesus é Deus. Ele não crucificou o cara porque o cara estava fazendo um culto satanista. Não, o pastor estava pregando exatamente o que a Bíblia dele diz, o que o mundo colorido dele diz, né? O que as fantasias dos livros sagrados dele diz. É exatamente isso que se espera de qualquer pastor, de qualquer líder religioso. Pois é, parece que o cara não gostou muito, não. Parece que foi por causa disso que o pastor morreu. Morreu nas mãos de um assassino que se diz sionista, pró-Israel, como os assassinos genocidas de Israel que estão matando hoje um monte de pessoas, os colonos, assassinos que estão matando, queimando casas, queimando carros, queimando pessoas vivas lá na Cisjordânia. Parece que tem um exemplo muito bom para ser seguido lá no Oriente Médio e parece que os Estados Unidos está seguindo. Eu não posso dizer nada, tenho pena não, como diria aquele galinho despenado que a gente posta aqui de vez em quando. Mas a questão toda é que, infelizmente, são pessoas que muitas vezes são inocentes, que são mortas na mão desse tipo de lixo, desse tipo de vagabundo, desse tipo de gente convencida pelos genocidas de Israel a fazer esse tipo de coisa. Pois é, são convencidas não necessariamente porque o cara pediu, vai lá e acaba com os pastores, não, mas são convencidos quando veem os cristãos fazendo as suas procissões em Jerusalém, sendo cuspidos pelos sionistas, são convencidos quando Israel ataca e diz que não estão nem aí com as pessoas que estão morrendo dentro da faixa de Gaza, os cristãos estão sendo mortos, os libaneses ali, que tem comunidades cristãs, na Síria, que tinha comunidades cristãs que eram atacadas diretamente por Israel. Parece que ele não está nem aí com nada. Gaza, que tinha ali vários núcleos, várias escolas, inclusive a última, semana passada, parece que foi explodida de novo pelos Estados sionistas de Israel, pelos assassinos genocidas da SDF. Pois é, parece que deu exemplo aqui para esse tipo de gente desenvolver as suas teorias aí da conspiração e matar pessoas a partir daí. Aqui eu lembro que tem coisas que a gente não pode acreditar e a gente acreditando ainda está fazendo besteira. Pois é, Trump parece que resolveu que vai punir Nova York se o candidato socialista, que é um candidato socialista não muito socialista, né? A gente vai lembrar aqui que democratas são normalmente a direita nos Estados Unidos. Hoje tem uma ala um pouco mais radical com a Ocasio e com o Bernie Sanders, e com mais um ou outro que fala um pouquinho mais, e esse cara aqui, que só parece, Zohran Mamdani, que parece que é um cara que tem um olhar um pouco mais radical em relação às conquistas para a população. Por isso que, inclusive, ele está sendo muito bem aprovado como candidato a prefeito lá em Nova York. Trump já se meteu, já quer fazer o que a ditadura que os americanos impõem, que é deles, eles são ditadores, eles impõem isso para o mundo afora, está pondo agora lá dentro. Trump falou que não vai mandar mais os 100 bilhões
de dólares para Nova York, que é a divisão ali dos impostos igual no Brasil, né? Acontece. 100 bilhões de dólares ele não vai receber. E que se ele ganhar e se ele não se comportar, ele também não vai receber. Então, o Trump está dizendo que não passa de um paizão que manda e desmanda na vida dos americanos, inclusive na vida política do americano. Esse americano médio lá, que é meio aborrecido, ou totalmente aborrecido, parece que ele não percebeu que ele sequer escolhe o presidente. Quem escolhe são os paus mandados que eles colocam lá. Os caras que não estão nem aí se a Hillary Clinton teve mais de 3 milhões de votos e ganhou a eleição, que o Al Gore teve mais de 3 milhões de votos e ganhou lá do Bush, eles não se preocupam com isso, não. Eles simplesmente continuam sendo vacas de presépio. Vão até o matadouro, colocam o seu votinho lá num cara que ele não sabe se vai representá-lo, e esse cara não representa. Porque senão, normalmente quem ganharia seria quem a população acreditasse que deveria ganhar, né? Então a votação indireta dos Estados Unidos transforma esse tipo de gente aqui em ditador, porque essas pessoas, segundo a própria Constituição, os textos dos pais fundadores, dizia que precisava-se pôr freios na ditadura do povo, da ditadura da democracia. Parece que os idiotas lá naquela época continuaram mantendo idiotas até o dia de hoje. Parece que continuam sendo idiotas demais. Trump, então, está invadindo aqui uma seara que não deveria invadir. O Trump que tem levado porrada do judiciário de vez em quando, da primeira instância, porque a Suprema Corte normalmente libera todas as coisas para ele fazer. Não podemos esquecer que a Suprema Corte é conservadora, tal qual o governo que está lá na presidência hoje. E esse conservadorismo que leva as pessoas a tomar decisões que seguram e atravancam a vida dos outros e traz morte. O reacionarismo e o conservadorismo é o que mata pessoas no mundo hoje, principalmente porque essas pessoas não querem ser contraditas, né? Ou contraditadas, que seja. Elas não querem ser tiradas do seu foco, eles só querem saber que eles são as pessoas importantes ali, eles acham que são assim, as melhores pessoas do mundo. Pois é, Trump então está dizendo que o prefeito de Nova York não pode ser o prefeito eleito se for o Zoran. Agora, se for qualquer um outro que seja republicano, aí ele aceita tudo bem, né? Não, boa. Não pode ser democrata um pouco mais radical, como o Zoran tem mandado ver nessa situação de campanha lá. Não sei se esse cara consegue segurar uma bronca como Trump, mas se ele passar, provavelmente, muito provavelmente, vai ser uma grande ameaça para os republicanos de lá, dos Estados Unidos. E eu quero ver muita gente nessa situação, né? Vale a pena a gente pensar em tudo que está acontecendo para a gente poder não cair na estupidez de fazer coisas como, sei lá, apoiar o Trump, né? Eu acho que é bom a gente pensar sobre isso. Então, aqui, Trump está se metendo, sim, sobre essa questão. O Trump está se metendo, sim, num espaço que não é dele, e o Trump acha que pode, sim, influenciar as pessoas a partir de agora, que ele ameaçou os nova-iorquiners, pois é, os nova-iorquiners a fazer a escolha que o Trump quer, não que os nova-iorquiners querem. Pois é só a gente lembrar disso aqui, né? Vale a pena. Eu gosto muito de ver isso acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Só para a gente lembrar, aqui no Brasil nós temos um congresso que acha que é o Trump, lá dos Estados Unidos. Pois é, a gente vai falar sobre isso também. Fala, Fábio, seja bem-vindo. Ei, Fábio, eu tô desistindo lá, cara. Eu tava no meio da live ontem e o cara me derrubou do nada, assim, literalmente do nada, né? Eu nem tinha xingado ninguém ontem, mas os caras lá entraram em peso e aí eles começam a falar um monte de abobrinha, falar um monte de sandice, de ameaça e de xingamento, e aí o TikTok me derruba, não derruba esses caras. Eu denuncio, o TikTok fala para mim que o cara não ameaçou, não tem nada demais lá não, né? Então, tem coisas que os caras precisam começar a repensar naquela rede lá, porque está ficando cada vez mais impossível. Seja bem-vindo, Fábio.
Aqui eu vou falar um pouquinho sobre nossas amigas e amigos da extrema-direita. Pois é, aqui olha só, a deputada bolsonarista diz que a imigração ameaça perfil conservador de Santa Catarina. Quem é essa pessoa? Júlia Zanata. Júlia Zanata que tem dado amostras, ou mostras pelo menos, de que realmente nós fizemos escolhas terríveis na última eleição. Zanata que não tem nada para oferecer, a não ser, logicamente, ter trabalhado naquele clube de tiros que o Carluxo e o Bananinha frequentavam em Santa Catarina. Aquele mesmo clube, parece que o Adélio andou dando um rolê na época que o Carluxo estava por lá. Tudo isso aí a gente precisa lembrar aqui para saber quem é Zanata. Porque Zanata é um zero ao extremo, né? É um zero zero. É um zero que não serve para nada no Brasil. Zanata só serve para falar besteira e fazer aquelas babaquices daqueles videozinhos com armas, com uma mão de quatro dedos, e aí ameaçar o presidente da República e ninguém achar que isso é uma coisa que deva ser repreendida, né? A justiça parece que passou por cima. Pois é. A Zanata parece que esqueceu que a Santa Catarina, onde as células nazistas e nazifascistas têm crescido ao extremo, parece que também está perdendo um pouquinho desse esquema lá. E eu estou falando de que esquema? Estou falando do esquema de que as células neonazis que estão crescendo muito naquele estado, parece que lá é o solo mais fértil para os neonazis, parece que conta com a ajuda de algumas pessoas aqui muito preeminentes. Ou seja, Zanata já está jogando aqui que as pessoas que vêm de fora da Santa Catarina não são bem-vindas lá. Que são essas pessoas que estão fazendo o problema lá estão trazendo problemas políticos para Santa Catarina, né? Zanata aqui, que é do PL, afirma que o Estado sempre se manteve longe da esquerda e teve o maior ganho, né, durante esse tempo aí de saldo de população na última medição. Esse ano, esse mês agora, saiu que Santa Catarina foi o estado que mais cresceu em imigrantes. Eu, particularmente, fiquei meio em dúvida. Será que alguém que é de esquerda vai sair lá do Nordeste, vai sair aqui de São Paulo, vai sair de Minas Gerais, sendo de esquerda, sabendo que as células neonazis que estão crescendo por lá podem acabar com sua vida? Será que alguém de esquerda iria para lá? É muito mais provável, Zanata, que quem esteja indo para lá seja os conservadores dos outros estados. Talvez uma hora, um momento ou outro, a gente vai ter Santa Catarina é meu país, né? Não o Sul é meu país mais, mas isso é uma das possibilidades. E aí o nordestino que acha que é conservador, pobre e remediado, achou que foi ele sozinho que saiu da miséria e que se ele trabalhou, ele merece. Pois é, o sudestino que pode ir para aí, eu acho que não seriam as pessoas de esquerda que escolheriam morar em Santa Catarina, não. Até porque é muito brega Santa Catarina na maioria das suas questões, e eu não estou falando das pessoas todas, não. Estou falando da maioria dos conservadores aí que você está falando. São pessoas extremamente bregas, sem capacidade de discernimento e pouquíssima capacidade de inteligência, porque vocês elegeram um tal de Jorginho de Mello, elegeram Zanata, elegeram outras detones da vida, elegeram as tranqueiras feias aí, né? Elegeram gente como Pisolato, sei lá o nome dele, Pinotti, é um desses aí que vive falando que é do agronegócio. Pois essas elegeram uma quantidade de gente estúpida que não dá para entender. Então, desculpa, o pessoal de esquerda não entra muito nessa vibe, não. O pessoal de esquerda vai procurar onde tem ali um pouquinho mais de capacidade, de cognição, para fazer parte de grupos assim. Pois é. Donato, então, está dizendo aqui para gente que a imigração dentro do Brasil, lá para Santa Catarina, é que está acabando com o conservadorismo. Ou seja, foi 4% de pessoas aí no último ano, nos últimos anos, o aumento de pessoas lá. Ou seja, a saída de catarinenses foi bem menor do que a entrada. Então, foi superada em torno de 4%. Não era o suficiente para mudar a cabeça de Santa Catarina, não, gente, só para vocês saberem. Mas a Zanata precisa achar um bode expiatório, e parece que de bode expiatório eles entendem bastante. É assim que eles funcionam, a cabeça deles funciona. Tá aí, para a gente ficar de olho nessa situação, tá? Santa Catarina vai ser talvez o próximo Sul é meu país. Eu acho que deveremos aplaudir, só para a gente ver até onde eles vão. Aqui eu queria lembrar que tem uma briga, que está sendo pesadíssima. Eu até vou fazer um vídeo aqui depois, um vídeo separado aqui da live,
falando para vocês de algumas ações que o governo federal está fazendo e algumas ações que estão sendo exigidas a partir do mercado. Essas ações que vêm do mercado aí são extremamente complicadas. Só para a gente lembrar, as ações que vêm do mercado já foram aprovadas lá no Santander Esfera, já foram aprovadas agora na Casa do Dória, já foram aprovadas lá em Nova York, quando o Hugo Mota foi para lá. Essas ações são aprovadas nos cafés, nos jantares de gala, jantares de famosos, jantares de grandes empresários e à base de muito dinheiro público normalmente, né? Agora, Mota, que teve aí um papel essencial, fundamental, e eu falei para não se confiar nisso antes dele subir, eu vou lembrar isso aqui sempre, né? Nós sempre estamos falando, nossa, vocês vão confiar no Hugo Mota, que já tem ali tipo um cheque, uma mãe, uma avó com problemas com a justiça e feios, problemas pesadíssimos com corrupção. Pois é, a Michelle e o Mota parece que tem um passado muito parecido nesse sentido. Parece que a família já está envolvida com coisas aí muito esquematizadas. Pois é, falta aparecer pai, tio, como apareceu o tio da Michelle como miliciano, policial e miliciano. Parece que a família tem muito peso nessa situação. O Hugo Mota aqui está defendendo, que defendeu a derrubada do IOF no Congresso, está negando que traiu o governo. Lógico que traiu. Traiu o governo, não, traiu o povo brasileiro. O IOF que ia recair só sobre os ricos, só sobre as grandes somas de movimentação, na questão de câmbio, ou seja, de empréstimos e movimentações financeiras com dólar, principalmente, com moeda estrangeira, que eu não faço, que a maioria da população, 95%, 96%, talvez até muito mais, não faz. Pois é. Parece que os brasileirinhos acabaram caindo na estupidez de contar com o bom senso da extrema-direita, que não existe. Tá? Bom senso e extrema-direita não caminham juntas. Bom senso e extrema-direita não fazem o mesmo caminho, na mesma direção. Então, o Mota aqui está dizendo que ele não traiu o presidente Lula, mas, na verdade, ele não está mentindo aqui, não. Ele traiu o país. Ele traiu o país porque, enquanto estava lá 6,38% o IOF no governo Bolsonaro, que foi derrubando aos poucos, foi assinado depois para deixar na mão do Lula, para fechar a conta, e o Bolsonaro também achou que ia sobreviver à eleição, e não sobreviveu, ainda bem. O governo Bolsonaro deixou, provavelmente, para depois ele dizer, olha, o IOF estava 6,38, agora nós baixamos. Só que caiu na mão do Lula, o Lula baixou, só que para adequar isso aí, para não ficar com esse vai e volta, possivelmente o governo colocou uma tarifa única de 6,55, e era 6,38, era 3,55, e era 6,38 até o ano passado, até o início do ano passado. Só para a gente lembrar que o Bolsonaro elevou para poder bancar o Bolsa Família e ninguém falou nada, o mercado não reclamou. Mas por quê? Porque o mercado gosta mesmo de reacionário, é de extrema-direita, é de extremismos, né? Porque aí o cara esfola o povo e ninguém liga, e ninguém reage, e ninguém faz nada. O IOF, que estava tomando aí o dinheiro dos ricaços, ninguém reclamou. Agora, o presidente Lula, o presidente de centro-esquerda, não pode tomar a mesma decisão, porque aí o pessoalzinho da Faria Lima e a burguesia vagabunda desse país reage feio e gritando. O presidente Hugo Mota está nesse patamar aí, ganha muito bem, talvez faça esses investimentos externos, talvez tenha família com muito dinheiro aí, que a gente não sabe de onde veio, que também esteja sendo colocado e o IOF pode tirar um pouco mais dele. Talvez seja por isso que o Mota votou mais a seu favor do que a favor do povo. Essa gente nunca vota a favor do povo. E a gente vai falar disso aí várias vezes por aqui, porque eles nunca estão a favor de quem realmente precisa. Quem precisa para eles são os ricaços do LIDE, são os empresários e são os Faria Limes vagabundos que estão o tempo todo mentindo e errando nas previsões aí. Pois é, vamos ficar de olho que o Mota tem mais para oferecer para a gente em desgraça para o país, né? Aqui os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma coisa impressionante como a gente bobeia e não prestar atenção nos Estados Unidos. Pois é. Essa situação que eu falei agora há pouco do sionista que matou um pastor e ia matar mais 13 pastores, falei porque nos Estados Unidos tem umas coisas que parece que só em filme a gente vê. E não é filme. A vida aqui não é filme, aqui é de verdade. Aqui
Um outro cara armou uma emboscada, segundo a polícia que está sendo investigada essa possibilidade, armou uma emboscada, colocou fogo no espaço, lá numa floresta, num espaço aberto, colocou fogo, chamou os bombeiros e atirou nos bombeiros. É isso que você ouviu mesmo. O cara armou uma armadilha para matar dois bombeiros. Tem uma terceira pessoa que foi baleado também e que está em estado estável agora, mas foi baleado também por esse cara aí. O homem então armou uma emboscada para matar os dois bombeiros lá nos Estados Unidos, né? Além dos dois bombeiros mortos, o homem com um rifle deixou um outro profissional ferido, provavelmente bombeiro ali também, socorrista, né? E ele teria provocado propositalmente esse incêndio. Veja, a gente não está falando que os bombeiros estavam indo, atropelou alguém, buzinou pro cara, fechou o cara na estrada. Não, ele fez intencionalmente um jogo de colocar fogo em um lugar, chamar os bombeiros para poder apagar esse fogo e para matar os bombeiros. Eu, particularmente, quero muito saber qual a motivação desse cara. Enquanto o sionista, um assassino que a gente falou agora há pouco, né? Eu não peguei o nome dos americanos, gente, nem quero, porque eu não tenho, eu tenho uma certa ojeriza desse tipo de gente estúpida de lá. Mas enquanto o outro matava pessoas, porque na Bíblia, lá os textos que ele leu, os textos bíblicos, os textos sagrados que ele leu, diziam que tinha que ter um sacrifício de várias tribos, de várias pessoas, de vários cordeiros, vamos dizer assim, e ele tinha prometido matar 13 pastores, né? 13 homens religiosos, para poder purificar a caminhada de Israel. Pois é, esse aqui não tinha nenhuma dessas motivações até agora, né? Então parece que o cara foi preso, o matador de pastores. Esse aqui provavelmente foi ferido. Eu não sei, não me lembro se as notícias estão dizendo que ele morreu ou se ele só foi ferido. Mas de qualquer forma, a polícia reagiu e provavelmente tem matado esse cara aqui. Talvez eles não saibam a motivação dele. Pois é, isso aqui é o americano mais inteligente, né? Esses são os mais inteligentes, são os que fazem as coisas e aparecem como serial killers por aí. Killers. Pois é, parece que o Dexter acontece na vida real e tá aqui. Dexter é um personagem de uma série aí de serial killer e parece que ele deixou bastante gente aí, bastante fã feliz da vida aí o nascimento da série que ele fez parte. Pois é, o homem então aqui estava armado para matar pessoas, uma emboscada, pessoas que prestam serviço para a comunidade, para a sociedade americana, que estão lá trabalhando para poder evitar mortes. E foram mortos por um maluco qualquer que trouxe a morte, sem mais nem menos, ao que parece. Mas o outro profissional provavelmente vai ser recuperado, talvez ele saiba alguma coisa, ou ele vá dizer alguma coisa, mas talvez só a polícia que pode descobrir o que esse cara tinha na cabeça antes de fazer isso, né? O americano médio é uma merda mesmo, a gente sempre fala por aqui. E aqui o Moraes está, o Alexandre de Moraes, Xandão, 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 né? Como diria o Roberto Jefferson, o Xandão estimula nele os instintos mais sacanas, quer dizer, mais primitivos, pois é. E quem está vivenciando essa situação agora é o Paulo Figueiredo, o netinho vagabundo do ditador vagabundo que preferia cheiro de cavalo a cheiro de povo, preferia andar nos estábulos a andar junto com o povo, né? A estar perto do povo. João Batista Figueiredo, esse cara aí. O João Batista Figueiredo é avô do Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo que está fugido, que está escondido, que já teve aqui os esqueminhas dele, junto com as empresas do Trump, construindo hotéis, com um monte de corrupção por trás, e parou as coisas por aqui e voltou correndo para os Estados Unidos para não ser preso. Paulo Figueiredo parece que não é muito esperto. Parece que ele achou que era e quebrou a cara. O Xandão foi mais rápido. O Xandão mandou o pessoal dar umas olhadinhas nos vídeos que estão no YouTube do Paulo Figueiredo com as teorias conspiratórias dele e acharam um vídeo interessantíssimo. Paulo Figueiredo não tem um endereço
no Brasil, parece que não tem um endereço fixo lá nos Estados Unidos, porque ninguém consegue citá-lo, ninguém consegue entregar para ele um documento, um mandado de prisão, nada, nem chamar ele para fazer aí as vezes de depor, ninguém consegue. Paulo Figueiredo está fugindo, e como o Bananinha está fugindo, e agora citado aí por edital pelo Xandão. Por que que o Xandão citou o Paulo Figueiredo por edital? Edital é quando o judiciário vai lá e coloca no diário oficial do judiciário que aquela pessoa está sendo citada para depor em tal dia, em tal horário, e assim por diante. E aquela pessoa precisa que os advogados, né? O Xandão colocou a DPU, que é a Defensoria Pública da União, para poder defender o Paulo Figueiredo, para tentar encontrar o Paulo Figueiredo, mas nem a DPU conseguiu. E aí que é o grande problema. Se ele não está sendo encontrado, como é que ele vai ser citado? Ele não pode ser citado simplesmente assim. Pode, a revelia, que é um dos últimos recursos lá. Mas, pelo jeito, o Xandão foi mais esperto. E aí, eu não gosto muito do Xandão, não. Não sou apaixonado por Xandão, não. Mas merece um prêmio aqui de inteligência. Xandão mandou aí pesquisar nas redes sociais do Figueiredo, e em um determinado vídeo ali, na época da citação dele, o Paulo Figueiredo falou assim: olha aqui, eu estou sendo perseguido pela PGR e pelo Judiciário, pelo STF, pelo ditador de toga. E se ele está sendo perseguido, ele mostrou, segundo o vídeo, segundo a reportagem, eu não vi o vídeo dele, mas ele mostrou que sabia que estava sendo citado, que ele precisava fazer, sim, o depoimento dele. Se ele sabe disso, então morreu. Ele não pode mais fugir. Ou seja, o cara é tão ignorante, mas tão burro, mas tão estúpido, que ele mesmo entregou que ele sabia que o Xandão estava mesmo fugindo, mesmo não tendo o documento físico na mão dele. Foi entregue para ele a informação. Então ele sabe que está sendo citado, ele sabe que tem que fazer o depoimento, e ele sabe que a PGR é que pediu o depoimento dele. Parece que a oitiva vai acontecer gostando do Paulo Figueiredo ou não. Moraes, então, usou esse vídeo como prova de que ele sabia e agora bateu o martelo. Ou seja, aquele enunciado que está ali, aquele chamado, aquele mandado que foi colocado ali, né? Parece que eliminou a necessidade de saber o endereço dele, já que ele, sem deixar o endereço fixo ou deixar como ser encontrado lá nos Estados Unidos, ele se entregou dizendo que sabia, que estava lendo tudo o que estava acontecendo por aqui, está sabendo tudo que está acontecendo aqui em relação a ele. Então, se ele sabe de tudo isso, se ele sabe que ele está sendo citado, se ele sabe que tem um depoimento marcado, acabou para o Paulo Figueiredo. Vai ter que fazer. Vai ter que sentar na cadeirinha, ligar a câmerazinha e fazer a choradeira dele. Lá que ele estava tentando destruir, inclusive, o nosso judiciário, o nosso país, e foi cortado por um dos deputados democratas que tem lá na comissão de política externa, e parece que o cara deixou na cara dele: olha, o senhor diz que está sendo perseguido, que tem uma ditadura no seu país, mas você sabe que o que está acontecendo nos Estados Unidos. Aí o Paulo Figueiredo: aqui não tem político preso. E na hora o cara sacou. Nós tivemos agora um senador algemado. Durante 5 horas ele ficou numa prisão. Nós tivemos aí um desses, das pessoas que comandam as finanças ou alguma coisa, que foi preso também por criticar o governo Trump. E tem muitas mais outras pessoas que estão sendo presas, estão sendo incomodadas. Aí ele ainda citou a morte da deputada e do seu marido, ex-deputado, e também citou a tentativa de assassinato de um outro senador lá nos Estados Unidos uma semana ou 2 atrás. O Paulo Figueiredo parece que não anda lendo as notícias dos Estados Unidos, mas a do Brasil, aqui parece que ele lê todo o diário oficial, todos os diários oficiais que existem no Brasil, está lendo e fazendo vídeo para entregar, que é um idiota completo. Mas lá nos Estados Unidos parece que ele não anda lendo. Ele não anda lendo, por exemplo, que o Trump está tentando pressionar a população de Nova York para não votar no Zohran, né? Mandani, que é o cara que está lá, uma pessoa que é estrangeira, que provavelmente tem pais estrangeiros, que é um imigrante, provavelmente, a família é imigrante, e que está na frente das pesquisas lá em Nova York. Eu espero que ele ganhe, para a gente ver como é que o Trump vai fazer. E possivelmente, ganhando, esse cara aí vai se sentir forte o suficiente para se lançar candidato à presidência da República lá. Esse é o medo do Trump.
Porque imagina perder para o Biden, que é um cara de direita, de extrema direita dentro do democrata. Agora, perder para uma pessoa que é radical dentro dos democratas, aí eu acho que vai ser doloroso para o Trump e eu quero ver a dor de cabeça que ele vai ter. Eu queria lembrar que a gente tem aqui uma legislação muito importante aqui, né? Só para a gente não esquecer, a legislação eleitoral não permite doação de empresas para partidos, para eleições, né? Para candidatos. E veja, tem sempre as brechas que quem faz essas leis é o legislativo, esse legislativo que tem um bando de vagabundo lá, sempre pensando em seus próprios direitos, em seus próprios esquemas. Pois é, o Hugo Mota foi um dos caras aí, o partido Hugo Mota foi um dos caras mais beneficiados por doações de pessoas, de empresários, não de empresas, de empresários. Aí é outra coisa. Aí o cara pode doar até 4%, se eu não me engano, da sua renda, e tem gente muito rica. Aqui teve cara que doou 300 mil, outro 200 mil, e assim por diante. Todos eles ali naquela época que o Hugo Mota estava para ganhar, inclusive, a eleição para presidente da Câmara. Olha que doido isso. Os caras, pelo jeito, já tinham os interesses dele. Alguns deles são advogados, por exemplo, um advogado ricaço aqui de Minas Gerais, que está ali julgando, defendendo provavelmente as empresas de minério e precisa de Hugo Mota para poder fazer leis e fazer os lobbies deles lá. Parece que o Hugo Mota tem dono, e a gente sabe disso desde quando ele abriu a boquinha dele, com essa cara de bunda mole dele, lá no Santander Esfera, a gente percebe quem são os donos do Hugo Mota. O Lira tinha dono, e vários agropecuaristas mostraram isso para ele, né? A gente sabe disso. Bolsonaro tem dono e a gente precisa tomar cuidado. O Brasil, na verdade, os governos brasileiros têm sempre um dono ali que está sempre impondo as coisas. Ou você segue do meu jeito, ou a gente está te ameaçando o tempo todo de impeachment, que é o que está acontecendo com Lula, está o tempo todo jogando na mídia, está o tempo todo pagando para a mídia destruir a imagem de quem eles não quer seguir exatamente do jeito que eles querem. E isso é uma das coisas. Enquanto o Lula estava sendo bonzinho lá no início do governo dele, carta aos brasileirinhos, aquelas babaquices todas que entregou realmente, ou se entregou para o neoliberalismo em alguns momentos, algumas decisões, e a gente não pode dizer que é só culpa do Lula, porque teve sim uma pressão muito grande para ele, tanto do Congresso quanto do Judiciário à época, mas o Lula, quando ele fez aquilo, abriu as portas dos ricaços, né? Os ricaços o receberam e assim por diante, mesmo não gostando nada dele, nos espaços deles, parece que eles o receberam. Agora o Lula tem que brigar com essas pessoas, porque ele é uma pessoa como a gente. Infelizmente, ele não conseguiu, mesmo sendo presidente da República, se aproximar desse tipo de gente e ser parte desse tipo de grupo. Nós não somos parte da riqueza da burguesia vagabunda desse país. Nós não vamos conseguir. Ah, mas se eu ficar bilionário, você vai continuar bilionário e você vai ser aceito ser e somente ser. Eles acharam que você faz parte de uma mentalidade como a deles. É assim que funcionam as burguesias pelo mundo e a nossa é a pior lixo de burguesia do mundo. Então fica de olho que não é tão bonitinho assim. Então as doações aqui, poupudas, como diz bem aqui a reportagem, são para o Hugo Mota e para o partido dele, justamente na época da eleição para presidente da Câmara, e parece que ali, quando já estava meio que certo que ele ia ganhar, os caras encheram de dinheiro. Aqui fala de três empresários que doaram aí entre cento e poucos mil aí, até 300 mil, mas deve ter muito mais gente aí que deve ter entrado no esquema aí para garantir que o PL fizesse exatamente o que eles querem. Os doadores aqui, gente, são pessoas que pagam. Tem um ditado que fala: quem paga escolhe a música, né? Quem paga a festa escolhe a música. Pois é, exatamente isso aqui que acontece no Brasil. Os caras bancam as bancadas, bancam as campanhas dessa gente que não vale nada, que aceita esse tipo de coisa e se entrega, se vende sua alma e vende a sua carreira, e vende a sua vida política para esse tipo de burguês vagabundo que tem aqui. Então, esses caras aqui são são os que mandam realmente nos mandatos dessas pessoas, como Mota, como Lira, como Cunha. Cunha estava representando os planos de saúde, o Bradesco, aquela coisa toda, e vários outros tipos de empresa. O Lira, todo o agronegócio, que ele também é do agronegócio, né? A gente não sabe como é que chegou lá, mas é do agronegócio. Então, o Hugo Mota também. O outro que era presidente lá,
Batatinha, parece que também tinha seus queridinhos lá e eram bem queridinhos ali pela extrema-direita e pelos empresários da extrema-direita. Pois é, o Rodrigo alguma coisa aí, que eu não lembro o nome mais dele, Rodrigo Maia. Pois é, esse também tinha quem mandava nele, por isso que ele conseguiu encaixar ali a sua campanha e venceu pessoas ali que eram muito mais capazes, como o Hugo Mota venceu pessoas que eram muito mais capazes, derrubando inclusive o Elmar Nascimento, já que estava vindo um monte de corrupção lá. Pois é, todo mundo sabe, por exemplo, que esse tipo de gente aqui só faz o que é importante para eles, não tem povo para essa gente. Essa gente aqui não liga se você é votante dele ou não. Eles só ligam mesmo para você pagar seus impostos. Eles ficarem viajando, gastando 27 mil um jantar de 30 pessoas e assim por diante. É assim que funciona a política no Brasil, meu amiguinho. Se você não percebeu que a vida não é filme, tá na hora, né? Eu queria lembrar que tem um cara que a gente gosta muito, só que não. É um cara, eu falei isso do Silas Malacaia, ninguém gostou, então eu vou falar de novo com Pablo Marçal. Pablo Marçal parece que andou fazendo as suas de novo. Se não bastasse aquele rapaz que morreu naquela corrida de desafio que ele fez, 27 anos, se não bastasse aquele outro que parece que teve um problema durante o trabalho lá e também faleceu, não bastasse aquelas pessoas que quase morreram, os 32 mugidos do Senhor que subiram o morro em Minas Gerais. Se não bastasse isso, Pablo Marçal fez mais uma. Eu acho que ele gosta, ele tem um quê autodestrutivo. O Marçal tem uma tendência autodestrutiva. Gente, não dá pra gente ver isso e não perceber isso. Se eu acho que se deixar ele de shortinho, a gente vê ele todo mutilado, sem camiseta, ele provavelmente se automutila. Não tenho dúvida, não. O Pablo Marçal gosta mesmo desses riscos. E esses riscos aí, eu não estou falando de se cortar, não. Estou falando de outras coisas aqui. Estou falando dos riscos que ele coloca, mais 200 idiotas agora que foram com ele, para um país, numa região, um país violento, genocida, que ataca todo mundo ao seu redor e que pode sofrer retaliação em algum momento. O Pablo Marçal não levou essas pessoas para Israel só no momento onde Israel estava lá e plantando bananeiras, ou plantando palmeiras, não, ou oliveiras, não, na oliveiras na verdade eles destroem, porque eles não gostam das oliveiras, porque é um símbolo meio do povo palestino, né, que aqueles não são de lá, os israelenses. De qualquer forma, o Pablo Marçal foi para lá com mais 200 idiotas, ou seja, idiotas que pagaram mais de 70 mil. Ou seja, gente que tem uma condição aí relativamente boa para pagar essa grana. Gente que provavelmente foi combinado que ele ia almoçar com ele e depois ele fingiu que não estava a fim de comer, de almoçar com essas pessoas. Eu estou falando isso porque várias pessoas já cobraram ele nos showzinhos que ele dá sobre essas questões. Pagou 5 mil, 7 mil por um almoço com o Pablo Marçal sequer olhou para os caras. Parece que ele continua fazendo os golpes dele. Pablo Marçal, que é um golpista já desde sempre, né? Nasceu o personagem a partir de golpes, parece que ele continua fazendo. Então, já é réu por causa desse risco que ele colocou 32 pessoas. Só como a justiça aqui demora, Pablo Marçal não conseguiu ficar preso mais que 3 dias, parece, na época que ele foi preso por roubar aposentados. Eita, e não foi do INSS agora não, estou falando lá em 2010, 2007, parece. Pois é. O Pablo Marçal aqui está colocando 200 pessoas em risco. São pessoas que têm dinheiro, talvez, 70 conto para ir passear, ele está levando 220 pessoas para uma viagem para Israel. Isso aqui é um pouquinho antigo, porque foi dia 25. Israel estava sob ataque do Irã, sob contra-ataque do Irã, já que quem atacou, quem começou a babaquice, a sandice e a tentativa de destruição do Irã foi Israel, para variar. Não foi de agora, não. Ele está falando que Netanyahu está tentando isso desde 95, 96. Desde a década de 90, Netanyahu tenta um ataque que provavelmente ele chamaria de preventivo. O Netanyahu só faz isso, por outro lado, porque tem Donald Trump, tem os Estados Unidos por trás dele. Tinha Biden, tinha Obama, tinha Bush, sempre por trás dos israelenses genocidas
matando palestinos. Não foi, se você pegar e fizer um levantamento de quantas mortes por ano o Israel promoveu sem ter nenhum ataque do Hamas, sem ter nenhuma situação nos últimos 20 anos, você vai ver que não é de agora. Não é de agora que eles promovem morte do palestino, do garoto palestino, atirando na cabeça de garoto palestino, atirando no joelho de meninos e meninas palestinas. Não é de agora que Israel faz esse tipo de esculacho, não. Pois é, mas Pablo Marçal, pelo jeito, pegou o jeitinho e foi para lá para poder fazer oração para Israel. Israel, que na Bíblia é dos chefes de tribo, ou qualquer coisa assim, e parece que não tem nada a ver com o espaço local que ele está roubando da Palestina. Os palestinos que estão lá há 2000 anos, ou talvez mais, parece que acabaram sendo suprimidos pela estupidez do Império Britânico e da ONU da época. Pois é, os assassinos sionistas, os terroristas sionistas que mataram dezenas de britânicos, dezenas de embaixadores e oficiais da ONU e de gente, de judeus inclusive, de judeus que eram contra o tipo de assassinato que eles promoviam lá, o tipo de terrorismo que eles promoviam lá antes de 48. Pois é, parece que o Pablo Marçal esqueceu que essa gente já tem na sua genealogia, na sua essência, o terrorismo. E foi para lá. Pois é, colocou em risco. A sorte é que o Irã acabou não atacando fortemente Israel, do jeito que talvez poderia, e talvez para se controlar ali, para não ter que entrar num atrito maior com os Estados Unidos, e o Trump ficou ali mediando, e logicamente Israel correu para o colo do Trump assim que viu os mísseis balísticos iranianos chegarem. Marçal parece que não entendeu as coisas, e mesmo assim marcou as pessoas para ir lá. Eu espero que voltem para contar a historinha de que sobreviveram porque eles fizeram um desafio a Deus e o Deus deles mantiveram ou manteve eles vivos, né? Vivos, e eles trouxeram e os trouxe de volta. Essa vai ser a narrativa idiota que muito idiota vai acreditar e vai ver desses 220 aí nascer pelo menos uns 30% de pastores aí enganando idiotas, como os que eles mesmos que foram lá, enganados pelo Pablo Marçal. Pois é, gente, eu gosto dessa ideia do Pablo Marçal enganar idiotas, porque só idiotas são enganados por esse tipo de gente aí. E aqui parece que a Erika Hilton foi pega no pulo do gato. E eu falei para ela, não faz. Mas ela fez, foi fazer o cabelo, foi fazer a maquiagem e parece que foi pega. E foi pega fazendo maquiagem dentro do seu mandato. Que esquisito, seu gabinete. Parece que tinha gente lá que era maquiador e cabeleireiro. E eles foram contratados pela Erika Hilton pelo fato da Erika achar que eles tinham representatividade, que eles tinham capacidade e assim por diante. E ao mesmo tempo eles ajudam a Erika nessa questão de se preparar para fazer as suas aparições na mídia e assim por diante. Parece que não tem nenhum problema, nada que os atrapalhe disso, né? Não, a não ser que a Erika só pague para eles ficarem sentados 24 horas por dia no gabinete dela para quando ela precisar de uma maquiagem. Aí já é uma sacanagem, mas parece que não. A Erika já veio e já explicou isso aí. O problema todo aqui é que teve uma cirurgia, mas aí a extrema-direita sabe que a mídia vai fazer esse tipo de coisa aqui. Né? A Andresa Matais, a gente não pode esquecer aqui, foi aquela repórter ali que andou tendo grandes problemas lá no Estadão. Ela parece que ela é uma daquelas repórteres que cobria Brasília, que era chefe da seccional lá no Estadão em Brasília. Parece que agora é só um repórter do Metrópolis. Eu não lembro exatamente qual era o cargo dela, mas ela estava num desses jornais famosos quando começou a criar uns escândalos aí que eram mentira. Pois é, foram desmentidos pela própria mídia mesmo. Mas parece que a Andresa Matais gosta de fazer fofoca ao invés de fazer jornalismo. Tá aqui. Isso aqui, a Andresa, ela é tão próxima dessa reportagem de fofoca, desse jornalismo de fofoca, que ela colocou, a Erika Hilton teve reembolso de 24,7 mil por cirurgia do nariz. Veja, é a manchete. Os idiotinhas só leem isso. Se você ler a notícia, você vai ver que a própria Andresa Matais, ela vai dizer, olha, só que ela pagou a cirurgia estética que estava junto. Então ela fez a cirurgia, que era uma cirurgia
funcional, uma cirurgia para a saúde dela, porque ela tinha uma rinite crônica, ela não estava mais conseguindo debelar com antibióticos e com anti-inflamatórios, e ela precisava da cirurgia, foi colocado isso por um médico dela. Ela fez, só que ela resolveu fazer uma cirurgia estética também, paga com o dinheiro dela. Só que aqui você não vai ver isso. Você só vai ver que ela teve, que a Erika Hilton teve o valor devolvido pelo governo, pelo Estado, pela Câmara. Mas a Andressa não coloca aqui que essa devolução foi feita justamente porque era uma cirurgia que é garantida pela lei e pelo regulamento da Câmara, que ela possa ser ressarcida, que era uma cirurgia da saúde dela. É uma cirurgia que era essencial para a saúde dela, para respirar bem, porque ela, segundo ela, tinha um rinite que estava passando dos limites ali, ela não estava conseguindo mais lidar com isso. E o médico dela aprovou isso, né? Então, aqui diz, na mesma ocasião, a deputada fez cirurgia estética e ela afirma que pagou do próprio bolso. Ou seja, ela ainda coloca aqui embaixo em letrinhas pequenas, porque ninguém vai ver a reportagem, a maioria dos bolsonaristas saiu atirando a todo quanto é lado, ninguém vai ler a reportagem para ver que ela pagou. E ela demonstrou isso. A Andressa Matai sabia disso, que já tinha uma nota que já tinha garantia que ela pagou com o dinheiro dela e que ela pediu ressarcimento só da cirurgia, que não é barata mesmo, uma cirurgia para a saúde dela, né? Pedida por um médico especialista que acompanha há muito tempo. Então, aqui é a cara do jornalismo mais perverso e vagabundo em relação a qualquer coisa. Também a gente sabe que tem algumas pessoas mais de centro-direita que falam, alguns jornais e algumas mídias que não pesquisam direito e vão chutando, tem. Mas isso é um problema que é muito comum na mídia tradicional. As mídias mais à esquerda, mais progressistas, elas têm um pouco mais de cuidado na hora de fazer esse tipo de coisa. As mídias tradicionais que garantem aí a hegemonia da informação na mão da burguesia brasileira, está sempre jogando contra pessoas que eles não concordam, que eles querem destruir. Está aqui, essa é a tentativa de destruir a Erika Hilton. A perda de tempo que a Erika teve para fazer a sua defesa nas redes sociais é o que era esperado aqui pela Andressa, com certeza, quando ela criou esse suposto furo de reportagem aqui, que de furo só tinha o fato dela não ter pesquisado direito, ou pensado direito, ou pelo menos agido direito, né? Pois é o furo que ela deu nessa vez, foi esse aí, um furo na água. Parece que deu problemas, parece que se ferrou e não pegou muito bem para ela nessa situação. Deixa eu ver aqui, tem umas reportagens aqui mais antigas, mas eu não sei se eu consigo colocar aqui, porque o YouTube às vezes faz umas coisas meio esquisitas, né? Aqui eu queria lembrar que Trump está tentando fazer com que os israelenses sejam pensados e vistos como crianças. Pois é, o Trump está dizendo aqui, ó, que não está satisfeito com Israel, né? Veja, Trump está dizendo que não está satisfeito com Israel. Eu imagino, Trump, que o pessoalzinho que está sendo morto, né, que as crianças estão sendo mortas, que os palestinos que não têm mais casa, que têm visto sua vida sendo destruída, sendo jogados de um lado para o outro, esteja muito menos satisfeito que você. Então, a quantidade de mortos, de pessoas mortas, eu garanto para você que não tem satisfação nenhuma com o sionismo, com os assassinos genocidas de Israel. Então, o Trump está dizendo aqui que eles não sabem o que estão fazendo, né? E isso aqui é só uma tentativa de dizer que o Estado de Israel é inconsequente. O Netanyahu é inconsequente, é uma criança mimada, com 80 anos de idade. Parece que o Trump está tentando proteger aqui o que tem de mais indefensável no mundo hoje, que é o nazi-sionismo. Pois é, o Trump falou que não está satisfeito porque Israel andou fazendo coisas que ele disse para não fazer. É disso que se trata aqui. Mas ele fala, olha, filhos, o Pincher, meu cachorrinho, fica aí, senta aí. Aí Israel dá uma latida, vai lá e morde todo mundo que passa na rua. Mas eu não falei para você não fazer, cachorro? Como se o Pincher dos Estados Unidos, lá no Oriente Médio, fosse obedecer o Trump falando, né? A coleira mesmo, que ele devia estar mantendo amarrado para ele não fazer esse tipo de coisa, ele não usa, porque o Pincher é o queridinho dele.
Trump está dizendo aqui que é só um bicho irracional. O governo israelense, o sionismo, o sionista, é só um bicho irracional que mata porque é o instinto deles matarem. E parece que é mesmo. A essência do sionismo parece que é essa, de matar pessoas e destruir vidas, destruir outros povos sem nenhuma consideração. Eu estou falando outros povos aqui, gente, porque não foram só os palestinos que foram atacados até hoje. Os egípcios também foram atacados pelo Israel, o Líbano foi atacado por Israel, a Síria foi atacada por Israel, e se vacilar, ele que vai querer atacar todo mundo, e ele atacou o Irã, que não está nem perto de Israel. Né? Tá a mais de 1.000 quilômetros de distância, e mesmo assim, Israel atacou o Irã para poder fazer o jogo de poder aqui naquela região. Sabendo que o Irã não iria ficar quieto, o Netanyahu arriscou a vida desses milhares de israelenses, e que morreram ali 30 pessoas, talvez, 24, 30 pessoas, mas a maioria se escondeu atrás de bunker, mas boa parte deles tiveram suas casas destruídas, suas vidas destruídas, possivelmente, né? Um dia desse eu via uma dessas influências que lá no início dessa matança, desse genocídio, colocava videozinhos tirando sarro das mães que perderam seus bebês, com a criança de mentirinha e imitando uma mãe palestina sofrendo. Pois é, e rindo delas. E agora parece que uma das coisas, eu não sei se a mesma pessoa, mas os vídeos dizem que sim, viu a sua casa totalmente destruída pelo Irã. Parece que a vingança vem sempre a cavalo, às vezes vem aí com mísseis balísticos, né? Israel, que tem aí uma dívida tremenda com o mundo, que é essa do genocídio que eles estão provocando, do holocausto que eles estão provocando, pois eles não aprenderam nada. Filhos de pessoas que sofreram com o holocausto, netos de pessoas que sofreram com o holocausto, os israelenses parece que preferem o sionismo, o nazi-sionismo, para poder sobreviver e matar as outras pessoas. Tem uns vídeos aí de um repórter, eu não lembro de qual a rede, que ele pergunta para os sionistas colonos, e eles acham que tem que matar todo mundo mesmo. Tem que tomar todo aquele espaço ali da Síria, do Líbano, tem que ser deles. Eles pensam assim, e é assim que eles querem as coisas. Então, está na hora aí do mundo acordar, porque senão, em breve, a gente vai ter muito mais genocídio acontecendo nas mãos de Israel do que só dos palestinos que tem acontecido agora, que é focado, estou dizendo só aqui porque está sendo só focado nos palestinos, mas pode acontecer para as outras regiões, ali para os outros países, para as outras nações ao redor. Aqui eu já falei um pouco sobre isso, já falei bastante sobre isso, na verdade, eu vou deixar um pouquinho para falar depois aqui, né? Isso que a gente já falou na live de ontem, eu queria só lembrar aqui que isso aqui, eu vou falar um pouquinho mais porque eu só comentei ontem, e isso aqui é importantíssimo, tá? Os parlamentares aqui no Brasil resolveram que ia mostrar uma ligação muito próxima, muito fértil com o Estado sionista de Israel. E eu estou falando disso por quê? Porque os caras não assumiram que o Lula deixou de vetar ou deixou de aprovar, né, ou sancionar o Dia da Amizade com Israel. Eu, particularmente, não vejo necessidade nenhuma de sermos amigos de Israel. Nós temos uma balança deficitária, que isso aí seria um dos motivos da gente não ter muita proximidade. É menos de 1 bilhão, se eu não me engano, de dólares por ano, que não significa nada dentro da nossa balança comercial. Aqui a única coisa que tem é que o sionismo religioso adotou o Brasil como um país onde eles colocam e metem o pé na manipulação. Pois é, o sionismo religioso é justamente esse sionismo aí que traz essa ideia dos evangélicos ou dos evangélicos que acham que o povo de Deus são eles também, que Israel é o povo de Deus e que por ser o povo de Deus, eles acreditarem que Israel é o povo de Deus, eles também são o povo de Deus. É uma estupidez que não faz, não cola, não tem nexo. Mas Israel só é aprovado pelos pastores vagabundos aqui, pelos pastores vagabundos americanos, porque traz essa vibe aí de que, como povo escolhido, eles podem nos proteger, eles podem, a gente apoiando eles podem nos mostrar o caminho da salvação. É uma babaquice extrema. Pois é, mas aí os parlamentares aqui no Brasil, o Alcolumbre, que também é uma pessoa, parece que de origem judaica, não tenho certeza, mas dizem que sim, parece que resolveu tomar as vezes e fazer com que
valesse o Dia da Amizade Brasil-Israel, porque foi pedido e exigido provavelmente ali pelas CONIB da vida. É uma dessas tranqueiras aí de associação, de confederação, que tenta fazer com que nós, um grupelho desse tamanho de idiotas, de gente estúpida, de gente que apoia genocídio, de gente violenta, que tem coragem de, por acaso, mandar aqui dentro do Brasil acontecer a mesma coisa que acontece em Gaza, se eles puderem. Esse tipo de gente aí que quer mandar no Brasil, quer dar o tom da política internacional brasileira. Tomaram na cabeça depois que o Lula entrou. Enquanto o Yosh Shalev ia até o Palácio do Planalto comendo a lagosta, e ele não podia, porque o judaísmo não permite, parece que não dá, para peixes, né, os frutos do mar, parece que não rolam, né? Pois é, os vagabundos vieram com Bolsonaro e mandava e desmandava na agenda do Bolsonaro. Com Lula, não. Com Lula, não, ele não deixou, e isso é uma das coisas que o Lula precisa ser aplaudido nessa situação. Lula deixou vencer aqui o prazo de 15 dias para sancionar a lei. E aí o Congresso foi lá e fez as vezes do Executivo. Para variar, como eles estão tentando fazer agora com a questão do IOF, como eles estão tentando fazer agora com a questão da isenção para 5 mil, eles estão entrando nessa vibe. Israel é um Estado genocida, um nazi-fascista. A gente não pode se dar o luxo de aceitar isso. Então, quando Israel, que mata 70, 80 mil pessoas, e a maioria delas mulheres e crianças, são amigos da gente, mas o vagabundo que aplaude isso aqui critica o fato da Venezuela, que não mata pessoas do jeito que eles dizem que ele mata. Que está lá, os caras são presos, como aqui no Brasil também teve, como aqui no Brasil tinha planos para matar o presidente, o vice-presidente, o Xandão e mais outros ministros, provavelmente, e mais outras pessoas. Parece que os caras acham tudo natural isso. Mas o problema todo é que é o Maduro, que mandou prender o cara porque o cara estava incitando a violência, mandou prender o outro que estava incitando a violência, jogaram uma oposição que jogou uma mídia, na mídia internacional, que a Corina Machado tinha sido sequestrada, que tinha sido presa, e ela estava escondida, mentindo e fazendo videozinho para o TikTok. Pois é. E nisso esses idiotas aqui do Brasil acreditam em qualquer coisa e aplaudem quando criticam os regimes que eles sequer sabem o que está acontecendo. No Israel a gente está vendo televisionado, a gente está vendo nas mídias internacionais, que são pró-Israel na maioria delas, a gente tem visto gente desistindo, que, por exemplo, como o Merz agora, lá da Alemanha, que está criticando a matança de pessoas famintas lá na faixa de Gaza, né, atirando em pessoas que estão buscando ajuda humanitária, comida, matando pessoas inocentes e famintas. Até o Merz, que estava agora mandando a polícia quebrar a cara de todo mundo, os policiais violentos, como aqui no Brasil, como os americanos, socando manifestantes pró-Palestina. Até o Merz, que autorizou essa merda toda, está falando contra Israel. Mas aqui, os vagabundos do Congresso vão lá e aprovam esse tipo de merda aqui, né? Então, isso aqui, se era para fazer, tinha que fazer um momento onde não tivesse esse genocídio, onde não tivesse, que tivesse um cessar-fogo, que tivesse o estabelecimento de 2 estados aí, a gente podia até fazer essa entrada aqui nessa vibe aí. Mas não, nós entramos porque o Congresso, que é um bando de idiota, vagabundo e sanguessuga, fez a sanção. Tenho certeza que isso vai ainda dar merda, muita merda, porque os sionistas daqui, o Gaconib, o Standard Us, o André Lages, esses vagabundos aí, babacas, os rock da vida, que falam um monte de merda aí, porque são todos sionistas, parece que eles aplaudiram e parece que estão gostando disso aí. Nós não. Nós queremos só que os palestinos tenham seu próprio país de volta e que os israelenses, que se dizem judeus, que voltam para os seus estados de nascença, né, de nascimento, que é lá Europa e o restante do mundo. Eles não nasceram em Israel, não tem ligação nenhuma com aquela terra, mas eles roubaram a terra dos palestinos, que tem uma ligação profunda com aquela terra lá. Pois é, a gente precisa lembrar isso aqui. Parece que a amizade entre nós e Israel é uma mentira. Parece que é bom a gente tomar cuidado, porque esse tipo de amigo sempre puxa o tapete da gente. Aqui eu queria lembrar que durante esses últimos tempos, né, esses últimos meses aí, esse último mês e pouco, foram mais de 500 pessoas mortas lá. Eu estou falando isso aqui porque isso aqui é da semana passada, tá? Mais de 500 pessoas foram mortas dentro da faixa de Gaza. Então, só
tava para lembrar aqui que essa fala aqui de a gente ser amiguinho, a gente está sendo amigo de um assassino perigosíssimo, de alguém, de um grupo de pessoas, de um governo que é extremamente genocida. E a gente parece que caiu nessa vibe de aprovar esse tipo de babaquice aí, né? Isso aqui eu acho que eu já falei esses dias sobre isso. Aqui nós falamos agora há pouco do Paulo Figueiredo, então levou na cara, para variar. Eu queria lembrar que as pessoas não têm coragem, pelo jeito, de cobrar os mugidos do Senhor. Mugidos do Senhor não podem ser colocados na fogueira da decência, porque são mugidos do Senhor. Quem tem que tocar neles é só o Senhor. Eu não sei qual Senhor, eu queria só que fosse o Senhor da lei e da justiça. Como não é o mesmo Deus dos cristãos aqui, parece que eles vão escapar de novo. Eu lembro aqui uma coisa que parece que falou-se muito do irmão do Lula, que entrou em 2023, meados de 2023, como vice-presidente do Sindinap, que é um sindicato, veja, é um sindicato, e que parece que tem uma associação que é ligada a ele, que foi criada ali para arrecadar dinheiro também. Lá em 2022, o irmão do Lula entrou depois dessa associação ter sido criada e está sendo super criticado por causa disso. Só lembrar que esse mesmo sindicato, a filha dos fundadores, já tinha denunciado desde 2022, no início de 2022, estava denunciando as roubalheiras em relação aos aposentados. E mesmo assim, parece que caiu tudo no colo do Lula, porque a burrice, a estupidez é o que mantém a extrema-direita em voga, né? Em pé. Aqui eu não vi ninguém falando sobre essa pessoa. Pessoinha aí, a gente nem conhece e já gosta muito. Pois é a irmã do apóstolo Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago, o homem do chapéu de couro, o homem do chapelão, parece que está aí. A irmã que é diretora da SEBAP, né? Foi nomeada, parece que também levou 200 milhões dos aposentados. A CEBAP foi criada provavelmente para poder trazer aí bem-estar para as pessoas, né? Para quem é da CEBAP. Os aposentados era só pagar mesmo e ser roubado mesmo, tá? A fraude do INSS, essa situação que foi criada no INSS, é uma das coisas mais estúpidas que a gente já viu, e eu volto a dizer, começou lá no governo Temer, bem devagarzinho, ali em 2017, 2018, 2019 explodiu, para até 2022 chegar ao cúmulo de ter bilhões sendo escoados. No governo Lula, nos primeiros meses, já estava bem encaminhados os esquemas, parece que continua sendo aprimorado, parece que continuaram roubando. Mas, de qualquer forma, a denúncia que chegou na mão da Polícia Federal a partir do governo Lula. Só para lembrar, em 2019 tinha servidor que foi perseguido dentro do INSS porque ele denunciou lá em 2019. Ao invés de aprovarem, apoiarem o servidor, de dar espaço para ele, de fazer a investigação, a Polícia Federal deixou de lado e só foi investigar porque o servidor foi denunciar que estava sendo perseguido por conta disso. E aí não foi a Polícia Federal do Bolsonaro, não foi atrás da Conafer, que é daquele agropecuarista ali, né, que nem é pobre, nem deveria estar numa situação de sindicato nem de associação como essa, porque ele é dono de fazendas, essas coisas todas, finge que é indígena, inclusive, segundo algumas reportagens têm mostrado, e esse cara aí, por exemplo, é um dos caras que provavelmente tinha relações ali muito próximas com o bolsonarismo, né? Esse tipo de gente que provavelmente saiu aí, a gente vai ver daqui para frente, com as investigações, quando elas começarem a estourar, a gente vai ver que a maioria está ligada ao bolsonarismo, maioria acachapante. Então eu preciso lembrar aqui, a irmã do Valdomiro Santiago, que é diretora, né, da SEBAP, parece estar sendo investigada agora também pelas fraudes no INSS. Mas eu não vejo quase ninguém falando disso. Mas toda vez que você abre uma live, toda vez que você fala sobre alguma coisa, alguém fala, irmão do Lula. Pois é, o irmão do Lula, que não estava na SEBAP, que não estava no meio desse processo, que entrou no sindicato, que já estava comprometido lá em 2022 já, com a associação que foi criada dentro do sindicato, parece que não tem nada a ver. Mas o problema todo é que o Frei Chico é irmão do Lula, mas é irmão do Valdemiro, parece que só saiu uma notinha aqui, outra ali, e morreu o assunto. Eu acho que está na hora de reavivar isso aí, trazer
para o público saber qual é a história, qual é essa cronologia que vem desde 1900 de 2018 para cá, mais ou menos, 2017 para 2018, com a autorização do Temer para fazer essas associações. E qual era a ideia? E aí eu quero que vocês prestem minha atenção. A ideia principal, provavelmente aqui, era de enfraquecer os sindicatos, porque os sindicatos podiam fazer para representar os aposentados e os trabalhadores no Brasil, eles podiam fazer essas arrecadações aí, desde que dentro da lei, né? Com aquelas parcelinhas que a gente paga uma vez por ano, um dia por ano, e aquela coisa toda, eles se mantinham com isso. E aí, para ferrar os sindicatos, possivelmente o Temer, para poder garantir ali a aprovação da reforma da Previdência, criou esse esquema aí, esse jabuti, essa coisa esdrúxula que permitiu que associações fossem criadas para roubar os aposentados. Exatamente isso que você ouviu. Associações foram criadas para roubar aposentados. E não foi uma só, foram muitas, né? E muitas delas nasceram e morreram, e muitas delas estão aí, muito vivinhas aí, tirando dinheiro sem nenhuma autorização dos aposentados, né? Com todos os golpes possíveis e imaginários, com gente sendo contratada, empresas sendo contratadas, denunciando agora, inclusive, que não receberam. Os caras pagaram empresas para colher assinaturas dos aposentados, enganando esses aposentados, e depois não pagaram para essas empresas. Tem uma empresa aí que está denunciando, inclusive, por conta disso, né? Vale a pena ficar de olho, que tem muito mais. Então, a irmã do nosso amigo aqui, não. O cara da Conafé meio que sumiu dos esquemas, das mídias, né? Porque agronegócio, aquela coisa toda, e tem muita gente aí que está ligada, que tem no mesmo prédio, tem 2 ou 3 dessas associações, e provavelmente ligada a gente muito poderosa aí do mercado. A gente não pode esquecer que o Sérgio Moro agora foi citado, inclusive, de ter recebido provavelmente alguma coisa, ou de ter facilitado. Foi, na verdade, por ter facilitado. O Onyx Lorenzoni, que era o ministro da Previdência na época do Bolsonaro, provavelmente facilitou, ganhou 60 mil de alguém aí de uma dessas associações. O Pinato, que também é um desses bolsonaristas, aí, um desses deputados bolsonaristas, são alguns dos que estão sendo realmente investigados agora, estão sendo citados dentro desse esquema aí. Então, Moro, bolsonarista, Onyx, bolsonarista, Pinato, bolsonarista, são os 3 principais políticos. Aí tem mais, gente, tem bem mais, mas esses são os principais aí, por enquanto, que está estourando aí, que são os caras da moral, dos bons costumes e da ética de ladrões. Parece que sim. Eu acho que acabou, gente. Eu dei um monte de notícias aqui, mas são mais antiguinhas, e aí eu queria passar elas para lá, né? Isso aqui nós já falamos esses dias aí, em uma das notícias, e aqui é só para fechar mesmo. Vou deixar vocês por hoje aí. Obrigado por estar por aqui. Fábio, se estiver por aí, um abração. Obrigado por ter aparecido aqui, Fábio. Eu vou descansar um pouco, porque amanhã, apesar de eu estar com menos turmas amanhã, né? Só 2, mas vai ser super cansativo. Mas de qualquer forma, vou tentar aí durante a semana que vem, que eu entro de férias, provavelmente das escolas, né? Eu dou aula à noite, à tarde, e aí eu só vou estar dando aula de manhã, na aprendizagem, então eu tento vir aqui para a gente bater esse papo aqui, tá bom? Obrigado aí aos que passaram, aos que estão por aí ainda, obrigado a todos, até mais, gente, abraço.